Terça-feira, 22 de novembro de 2022. Começa mais um Tálamo News. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional. Troca de Bobs da Disney, protestos no Irã e terremoto na Indonésia. Sai Bob, entra Bob. O ex-CEO da Disney, Bob Iger, está retornando à empresa menos de um ano depois de se aposentar, substituindo Bob Chapek, que assumiu o cargo em fevereiro de 2020. Como as ações da empresa caíram 40% neste ano. O novo Bob é a esperança do Mickey para fazer a mágica acontecer. Os protestos continuam. No domingo, duas atrizes que removeram o véu em público e postaram um conteúdo provocativo foram presas no Irã, apoiando as manifestações que tomaram conta do país depois da morte de Mahsa Amini no sábado. A atriz Ghaziani postou um vídeo no Instagram alertando que aquela poderia ser a sua última publicação. Tragédia na Indonésia. Ontem, um terremoto atingiu Java, a principal ilha do país, deixando ao menos 62 pessoas mortas e outras 700 feridas. Quase 6.000 pessoas foram deslocadas de suas casas, e ao menos 2.000 residências foram destruídas. O terremoto ocorre menos de uma semana após o encerramento do G20. Copa. Sob pressão da FIFA, os capitães da Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Holanda, Suíça, Alemanha e Dinamarca desistiram de usar a braçadeira One Love na Copa do Mundo. A entidade ameaçou dar cartões amarelos a qualquer jogador que usasse o acessório. Introduzido para mostrar solidariedade à comunidade LGBT+. Brasil é o segundo país mais avançado em governo digital. Estamos bem nessa. Atrás apenas da Coreia do Sul, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking do Banco Mundial que avalia o estágio de transformação digital do serviço público. Outro destaque do país foi o maior avanço registrado entre as nações, subimos 5 posições em relação ao ranking de 2021. Essa evolução se deu pela execução de um plano que começou em 2019, resultando no aplicativo GovBR, que reúne documentos como a Carteira Digital de Trabalho e a CNH Digital, além de dar acesso aos sistemas do Enem e FIES. Hoje, o site já conta com 140 milhões de usuários, representando 80% da população adulta. Com uma única senha, é possível ter acesso a todos esses serviços digitais no mesmo aplicativo. Considerando os gastos do Estado para atendimento de solicitações e do cidadão, com transporte e impressão de documentos, a digitalização dos serviços economiza cerca de 5 bilhões de reais para a sociedade. O que mais é destaque no Brasil? PF suspende confecção de passaportes por falta de verba. Metrô e trens de SP têm ao menos 15 roubos por dia no terceiro trimestre. Anvisa aprova a venda de medicamento para tratamento da Covid, e os outros países. Entre as economias mais desenvolvidas do mundo, os Estados Unidos ocupam a 60ª posição no ranking, a China, a 86ª, o Japão, a 59ª, e o Reino Unido, a 30ª. Embriões congelados por 30 anos geram vida de gêmeos. No final do mês passado, embriões congelados em abril de 1992, há mais de 3 décadas, deram origem a vidas de 2 gêmeos. Todo esse tempo, eles tinham ficado guardados em canudos mínimos, mantidos em nitrogênio líquido, a quase menos 200 graus centígrados. Essa é a nova duração recorde para um congelamento de embrião que tem sucesso ao ser transferido para a mãe. O tempo anterior era de 27 anos, de uma bebê nascida durante a pandemia. Além de ser interessante pensar que uma pessoa dos anos 90 só está nascendo agora, o resultado mostra o avanço da ciência de conseguir realizar esse tipo de procedimento. Para se ter uma ideia, os embriões congelados no nitrogênio a essa temperatura simplesmente não envelhecem. Imagina deixar um filho para viver daqui a 100 anos. Em 2020 havia cerca de 1 milhão de embriões humanos congelados nos Estados Unidos. Além disso, a grande maioria de pais que procuram por esses embriões tem problemas de infertilidade. Idosos consomem mais de 1 trilhão por ano, mas não são foco das marcas. Enquanto as marcas fazem malabarismos para entenderem os padrões de consumo da geração Z, um público de renda bem expressiva, e que gasta 1,6 trilhão por ano no Brasil, parece não receber muita atenção. Apesar de representarem quase 20% da população brasileira, os idosos ainda são negligenciados como consumidores. Em uma pesquisa, mais de 70% dos velhinhos afirmaram que reconhecem um despreparo nas lojas.
e outros 65% disseram que elas não estão adequadas para atenderem às suas necessidades. Com o aumento da longevidade no Brasil, as perspectivas são de que os idosos caminhem para representar quase a metade da população, correspondendo a 20% do consumo no país. Além disso, o poder aquisitivo dos mais velhos costuma ser maior. Hoje, as pessoas com mais de 65 anos correspondem a 17% dos 5% mais ricos do país, e representam apenas 4% dos 40% mais pobres. Pela carência do mercado. Investir em estratégias que comuniquem com os idosos, seja na linguagem, na acessibilidade ou no marketing, gera um sentimento de acolhimento, e pode conquistar clientes extremamente fiéis. Tenha um ótimo dia! Esse foi nosso Tálamo News. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional.